imensamente por essa harmonização maravilhosa que o coral desta casa proporcionou aos nossos ouvidos. Irei reduzir as luzes para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga de trabalho da casa, e pedimos que as bênçãos que advêm do plano maior possa iluminar a nossa noite. Pedimos que os abnegados trabalhadores do Cristo, que tão gentilmente organizaram este ambiente para que estivéssemos reunidos, fique conosco, auxiliando-nos na interpretação das premissas doutrinárias que serão proferidas na noite de hoje. Irei agora realizar a leitura de uma prece e peço a todos os irmãos que acompanhem mentalmente. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, que assim seja. Com essa prece, recebemos a nossa companheira, trabalhadora da casa, uma das dirigentes, a Patrícia, para falar do Evangelho do Cristo aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Mais uma vez, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda, a tribuna é sua. Boa noite a todos. Boa noite. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Evangelho de João. Boa noite mais uma vez, amados irmãos de caminhada. Mais uma vez, nós estamos aqui para fazer algumas reflexões juntos. E levando em consideração que amanhã a gente vai, um dia, todo mundo rende as suas homenagens, faz alguma coisa, dia de finados, eu resolvi chamar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema. Historicamente falando, e a título de curiosidade, lógico, o dia de finados, que acontece sempre no dia 2 de novembro, ele é um dia que ele é, eu vou usar a palavra comemorar, só para ficar mais fácil, porque eu não sei se o sentido seria o ideal, mas enfim, vamos lá. Ele é comemorado, então, na maior parte dos países ocidentais, onde as pessoas fazem celebrações, rituais, de acordo com a religião, tá, com a crença de cada um. Tem tradição católica. Essa data ela tem o objetivo principal, então, de relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos, daqueles que já se foram.
Estima-se que a celebração do Dia de Finados ela teve origem previamente lá nos rituais religiosos da Idade Média. Aproximadamente em 998, um monge francês, que eu não vou me arriscar a falar o nome, ele pediu para que outros monges fossem rezar aos mortos em cemitérios, onde ele achava que não tinha ninguém, ele achava que aquelas pessoas não tinha ninguém que rezava por eles, ele nunca via ninguém lá. Então ele pediu que os monges fossem fazer orações para aquelas pessoas hipoteticamente esquecidas, vamos dizer assim. Então isso foi fortalecendo o ritual entre os monges e os monges começaram a rezar pelos falecidos. E aí essa tradição se consolidou e houve então a decisão de estabelecer uma data para o ritual, que seria então no dia 2 de novembro, que é um dia depois do dia de Todos os Santos, que é hoje. A forma que vivemos o dia de finados ela é refletida então por essa história que demonstra uma certa devoção e uma herança cristã. E em diferentes lugares do mundo, e em razão das misturas de crença, da cultura de cada povo, ela é celebrada de cada forma. Cada país, cada lugar tem um jeitinho de celebrar e de homenagear os mortos nesse dia. No México, por exemplo, ela é uma festa que dura 3 dias. Então ela começa dia 31 de outubro e termina no dia 2 de novembro. É uma celebração muito animada e as pessoas reúnem em casa, amigos, familiares e fazem uma festa. E lá eles têm altares onde tem as homenagens, fogos, objetos pessoais, né? As casas são decoradas de forma muito colorida. Nesses altares são colocadas as caveiras mexicanas, aquelas caveiras coloridas, tudo, que é um símbolo, né? Na questão no México. Na Guatemala, por exemplo, o dia de finados ele é comemorado também no mesmo dia, 2 de novembro. Lá as pessoas produzem pipas e elas soltam essas pipas. E essas pipas criam no céu um desenho muito bonito, né? Um espetáculo. Elas não são usadas somente para fazer decoração, elas são usadas para simbolizar a alma das pessoas que já não se encontram mais nesse plano. As pessoas também fazem festas animadas, e elas acreditam que essas pipas afastam os maus espíritos. Geralmente é realizado nos cemitérios e depois continua nas casas das pessoas com esses eventos festivos. No Haiti, o dia de finados representa também um feriado nacional, e como lá existe uma mistura muito grande de rituais católicos e do voodoo, que é uma das maiores religiões do país, eles costumam fazer também missas, visitas aos cemitérios e tem o ritual de levar as flores. No Japão, da mesma maneira que no México, essa celebração também dura 3 dias, só que lá é numa época diferente do que a nossa. Lá é no mês de agosto, é um festival. E nesse festival é um momento que eles reúnem as famílias e se preparam. Na cultura japonesa, eles se preparam para o retorno das almas naquele dia. Eles acreditam que os espíritos dos ancestrais retornam e por essa razão aí eles limpam as lápides, preparam, fazem todo aquele ritual também. Fazem lanternas para iluminar as ruas, para iluminar como se fosse uma forma de iluminar o retorno daquelas pessoas. Na Espanha, os espanhóis comemoram no dia 1º de novembro, juntamente com o dia de Todos os Santos. As famílias se reúnem também nas cidades, nos cemitérios e fazem o mesmo ritual de levar as flores, de decorar os túmulos. Assim como no México, é um dia muito alegre e são feitas inclusive paradas, aqueles desfiles que fazem nas cidades, com o povo usando roupas coloridas e tudo mais. Então, curiosidades à parte, né? Cada lugar tem uma forma de cultuar, de fazer alguma coisa nesse dia como forma de homenagear as pessoas que já não estão mais entre nós. Embora a gente saiba que existem essas diferenças e tudo mais, para nós mesmo, independente de religião e tudo mais, é um dia mais contido, né? Que as pessoas ficam talvez mais voltadas ali para relembrar, né? Para fazer suas preces. Alguns gostam de visitar, outros gostam de levar as flores, outros rezam a missa, outros rezam um terço. Para nós é um pouquinho diferente, a gente não tem essa alegria, essa infusão, assim, esse dia, né? A nossa cultura não é assim. Mas tá, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar numa pergunta muito espinhosa, que todos nós
nós já nos fizemos, a gente já fez isso, eu tenho certeza que todo mundo já se questionou isso. Ainda mais, e as pessoas já fizeram essa pergunta para nós, principalmente quando as pessoas têm a informação de que a gente, por exemplo, se declara espírita e estuda a doutrina espírita e tudo mais. Então, assim, são questionamentos e geralmente as pessoas gostam assim, de saber o que é certo e o que é errado, né? O que pode, o que não pode estar certo, não está errado. Ali no ombro, quando a gente atende, a maioria das pessoas que chegam para nós chegam com esses questionamentos, com essas reclamações, com essa questão. Aí as pessoas costumam falar assim, mas vocês são espíritas, vocês celebram finados também? Mas assim, para você, assim, que é espírita, certo ou errado ir no cemitério, assim, no dia de finados? Você vai? Ainda tem aqueles clássicos, né? Que é um que as pessoas reclamam muito. Aí a pessoa fala assim, mas você que é espírita, você sabe que lá no cemitério não adianta nada, né? Porque não tem nada. E aí tem o pior, que eu acho que é aquele que chega e fala assim, mas você que é espírita, você não pode ficar chorando. Você não pode ficar deixando sua mãe chorar. Você sabe que você só atrapalha, né? Isso aí você não está deixando ele descansar. Todo mundo que entra ali fala isso, reclama disso, faz as mesmas considerações a respeito dessa questão. Pode parecer um pouco engraçado, mas são coisas assim que colocam incertezas grandes demais no caminho das pessoas que estão iniciando, porque eu falo que não tem fim, elas estão iniciando esse processo, que é lidar com a ausência de alguém muito querido. A nossa cultura não nos ensinou a falar da morte, a gente não fala, né? Tanto é que a gente, quando era pequeno, não sei, mas eu acredito que grande parte, quando a gente é pequeno, primeiro que ir ao cemitério com a criança, a gente ficava louco pra ir, a gente queria ver o que tinha lá, mas a mãe, se fosse lá, não podia pôr a mão em nada. Chegasse em casa, o sapato ficava lá de fora, meio CS 137, né? Não pode. E se falasse qualquer coisa de morrer, já falava assim, para de bobeira, isso não é assunto de menino não. Você não fala disso não, isso não é assunto de falar não. A gente perguntava para a mãe o que acontecia quando morria, coitada da mãe não sabia a resposta, não tinha resposta. E assim a gente cresceu, e assim criamos os nossos filhos, a gente vai repetindo. Só que, invariavelmente, uma hora ou outra, a gente vai lidar com isso, né? E isso vai chegar na nossa porta. E o que a gente faz? E a primeira coisa que eu diria a vocês, até por experiência, é que todos nós sabemos que a morte é inevitável, né? É a única certeza que a gente tem. Partindo dessa premissa, independente de sermos espíritas ou não, todos nós que acreditamos em Deus e que temos Jesus como nosso mestre e guia, todos nós temos consciência de que a vida continua, porque Jesus falou na Bíblia, né? Quem crê em mim não morrerá, independente da religião. Mas eu diria que a gente, e mesmo que nós, por exemplo, nós aqui, o espírita, a gente não tem rituais, talvez seja uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de compreender, é que nós não somos apegados a essa questão ritualística, liturgia, a gente não tem, né? Mas isso também não nos impede de seguir alguma coisa que você acha que aquilo faz bem, que você acha que aquilo te põe em comunhão com Jesus, que aquilo te coloca mais perto, né, de te dar paz interior. Ninguém é impedido disso. A gente só não tem um caderninho aqui para falar o que a gente faz. E, por outro lado, nós temos o nosso livre-arbítrio também. Então, consequentemente, a gente tem as responsabilidades pelas nossas escolhas. A gente faz o que a gente acha que está certo. Então, partindo desse ponto, eu diria o seguinte: o que há de errado em fazer uma visita ao cemitério? O que há de errado em levar flores lá? O que há de errado em manter aquele lugar limpo, bem cuidado, se isso te agrada? O que há de errado?
Não há nada de errado nisso. A meu ver, é um ato de gratidão. Eu estou sendo grato a Deus, porque ali tem uma matéria, a gente tem consciência disso, que é uma matéria, e que essa matéria foi responsável por um grande amor que a gente viveu, né? Se não fosse aquele corpo, se não fosse aquela matéria, nós não teríamos tido aquela história maravilhosa que nós tivemos com aquela mãe, pai, irmão, avô, amigo. Nós não teríamos tido essa oportunidade. Então, por que não ser grato àquele veículo que me proporcionou tanta coisa boa? Ah, mas eu gosto de várias vezes ao ano, eu não me importo com a data. Tá, não tem nada de errado, tá tudo certo, tá tudo bem. Pode ir, não tem problema não. Outra pergunta que eu queria deixar para vocês, por exemplo. Ah, mas você não pode ficar falando tanto assim, né? Você tem que deixar essa pessoa, ela não faz mais parte da nossa vida, que ela não está aqui. Você tem que parar, você fala muito. Ah, mas nossa, eu cheguei na casa da fulana, menina, mas ela tem uma foto do menino lá na sala que chegou a me arrepiar. Ah, eu acho que tinha que guardar, né? Gente, o que há de errado em falar de quem a gente ama? O que há de errado em falar de quem eu amo se a gente tem consciência de o que me separa dessa pessoa nesse dia é somente a questão material? Ela só está do outro lado do caminho. Então, por que eu não vou falar? Não tem justificativa. E menos justificativa ainda tem a pessoa que fala que isso está atrapalhando. Que dia, que amor atrapalhou alguém em algum lugar dessa nossa existência. A pergunta 320 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte. Os Espíritos perguntam assim, os Espíritos se sensibilizam com a lembrança daqueles a quem amavam na Terra? E os Espíritos respondem, muito mais do que vocês podem acreditar. Essa lembrança aumenta a felicidade deles se estiverem felizes. Se estiverem desgraçados, ela será um reconforto para eles. Na pergunta seguinte, na 321, os Espíritos, pergunta, o dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os Espíritos? Eles se preparam para vir ao encontro daqueles que vão rezar sobre os túmulos? E a resposta é, os Espíritos atendem ao apelo do pensamento tanto naquele dia como em outros. Isso nos dá a certeza de que a gente consegue, ainda que em pensamento, fazer com que aquilo que a gente sente chegue até eles. Então a gente não é impedido de falar, a gente só tem que ter cuidado com o que a gente transmite, né? Porque eu costumo dizer assim, vamos fazer uma comparação. Quando você não está mais aqui, chega o seu momento, você vai deixar muito mais gente para trás. Você vai sozinho, em tese, tá? Só para vocês entenderem. Você vai só, você vai deixar um monte de gente. Esse monte de gente que ficou aqui, eles têm uns aos outros. Então, em tese, muito mais tenso para quem foi do que para a gente que ficou, porque a gente tem um monte de ombro aqui para chorar. Sem falar da saudade que eles sentem de tudo. Sem falar da saudade. Das coisas da comida. De tudo. Eles sentem essa saudade. De tudo. Né? Então, assim, não é errado falar. Só que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está sentindo. O que não faz bem? Não faz bem a raiva, né? Não faz bem aquele ódio de alguma coisa, aquela você não aceitar. Aí eu já diria que você tem que procurar ajuda, você precisa entender, curar essas feridas dentro de você, porque você está mandando para lá como se estivesse mandando uma carta, é uma carta. Você está mandando uma carta que não é boa. Você quer que chegue a coisa que é ruim lá? Você não quer, você quer ajudar. Daí a gente tem o seguinte aqui, a 321A, que diz assim, esse dia para eles é um dia de reunião junto à sepultura? E a resposta, os espíritos comparecem às sepulturas em maior número desse dia, porque há mais pessoas lhes chamando. Porém, cada um deles vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. A pergunta 323.
A visita ao túmulo produz maior satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? A resposta: a visita ao túmulo ela é uma maneira de manifestar que se está pensando no espírito ausente. É uma representação. Já lhes dissemos que a prece é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar se a prece foi dita com o coração. Então, posso rezar? Posso rezar em casa? Desde que você faça a sua oração com o coração, que talvez seja a tarefa mais difícil que existe. Mas faz a sua oração com o coração. Mas não vai criticar o coleguinha que gosta de ir. Não vai falar para o coleguinha que, por exemplo, ele não pode deixar a esposa dele ficar indo lá por causa do filho dela. Gente do céu, se fosse fácil resolver, era bom demais. Mas não é assim que funciona. Tem receita pronta? Não, né, Lorena? Tem uma receita, caderno de receita, né? Então, da leitura dessas perguntas, a gente pode concluir, então, que é perfeitamente normal e compreensível para nós as visitas, as flores, o costume, como cada um achar mais conveniente. Não há erro em ser grato àquela matéria que tanto nos trouxe alegria, boas histórias, amor e aprendizado. Da mesma forma, não podemos julgar aquele que não se sente bem fazendo essa visita e que prefere, nesse dia, como em qualquer outro, dedicar sentida prece ao seu ente querido. E eu ainda falo mais, a questão da prece talvez seja o maior ato de caridade que a gente pode fazer por alguém. Então não é só amanhã, ela é diária. É diária. Porque tudo que a gente sente aqui vai chegar lá. A prece vai chegar lá. Né? Não sei se alguém já leu no Nosso Lar, quando o André vai fazer uma busca nos arquivos das pessoas que haviam feito preces por ele, e ele encontra somente uma prece, que é uma paciente que inclusive ele não gostava de atender, porque ele atendia ela de graça depois do horário. Ele só atendia ela, ele conta, que ele só atendia porque a secretária ficava empurrando, e aí ele tinha que atender. E ela era insistente, a senhorinha. E só ela que reza pelo doutor André. Então vamos lembrar disso. Agora, sobre falar ou não falar dos nossos amores, eu repito, por qual razão falar de amor é errado? Por que falar de amor fará alguém sofrer? O que faz mal ao espírito é a raiva, a indignação, o inconformismo, sentimentos ruins. Esses sim podem ser sentidos por eles e podem atrapalhá-los no seu processo de evolução. Mas as boas lembranças jamais farão mal ao coração de quem ama. E é preciso que isso seja normalizado. Porque é mais um ponto unânime lá no grupo. Falar dos nossos entes queridos para nós é maravilhoso, é gratificante, não dói, não é ruim, não é. Eu particularmente amo falar do meu irmão, não passa um dia sem que eu fale. Eu falo do meu irmão, eu falo dos meus avós, eu falo da Fernanda, eu falo da tia Márcia. Para mim, é manter eles vivos aqui junto comigo. E assim como eu, a Solange brilha os olhos quando ela fala do Pepe e fala da mãe dela. O Salada e a Elisângela brilham os olhos, assim, ainda muito cheios de lágrimas, assim, quando eles contam as peripécias do Tavinho. O sorriso da Valéria quando ela fala do Túlio. A emoção da Luísa quando ela fala do Pedro. A emoção da Dona Sueli quando ela fala do Juninho, meu filho. Como o Flávio dá risadas gostosas quando ele lembra das artes que o Juninho aprontava. Como a Lorena brilha os olhinhos quando ela fala do anjinho dela. Como o Alan suspira quando ele recorda da Suzy. Como a Yara sorri quando ela fala do seu Valdomiro. Como a Catinha se conta assim, ainda soluçando as lições aprendidas com o seu Gilson. A forma tão forte como a Lena conta toda a luta da Fernanda. O amor que a Kelly, a Dona Ângela e o seu Vilmar demonstram quando eles falam do Vilmar filho. O carinho com que a Dona Olímpia fala do filho dela e da mãe. A forma como a Dona Maura relembra com tanto carinho os sonhos e as coisas que o nosso amigo João Paulo fazia.
o jeitinho da Raquel de falar com amor, do Cleison, de contar, de falar como ela sente falta. E não só dessas pessoas, porque eu fui colocando aqui na minha lista as pessoas que eu me recordava mais, mas a gente já teve tanta gente ali no ombro, e às vezes as pessoas chegam ali, e elas chegam, o dia que a dona Ângela mesmo esteve aqui, a mãe do Vilmar, veio ela, o dia que veio ela veio primeiro, aí depois o dia que ele veio, ela falou assim, eu brinquei e falei, vou puxar a língua do senhor precisa falar alguma coisa, porque o homem geralmente é mais fechado. Aí ela falou assim, não, mas o Vilmar quase não fala, ele é calado demais, você vai ver. Gente, quando nós deixou ele contar a história, ele contou tantas histórias bonitas do filho dele, ele contou tanta coisa que ele foi abrindo, quando você abre uma caixa, e você vai tirando aqui, vai falando, e a pessoa, ela vai iluminando, porque faz bem, sabe? Gente, então relembrar essas histórias, isso é o que nos restou. Isso é o que nos restou. Então, não tenta impedir as pessoas, não tenta impedir quem está ali querendo falar para você, meu querido. Às vezes a pessoa é chata, ai, cansativo, não, você só fala mesmo. É o que restou para ela, é o que ela vai falar. E eu diria mais, se você é das pessoas que não gosta de falar dos seus entes queridos, se você acha que não é legal, eu sugiro que você comece a fazer o exercício de falar deles de vez em quando. No início pode ser dolorido, mas depois você vai perceber que é isso que vai te dar a certeza de que esse amor é imortal. Isso que vai liberar as angústias que está dentro da gente às vezes, é que vai desamarrar, para você ficar amarrado, fica aquele nó na garganta, é isso que vai te ajudar. As nossas emoções, elas existem para serem vividas e não sufocadas. Aquilo que não é dito, não é curado. E se você convive então com alguém nessa situação, normaliza, porque a gente gosta de falar, não dói, a gente não vai parar de falar, tá? Porque é uma forma de mantê-los vivos dentro de nós. A Mayra fala que só morre quem é esquecido, né? Todo mundo que já ouviu as lives da Mayra, a Mayra fala muito isso. Quando se ama verdadeiramente, a saudade, ela é lembrança que o coração gosta de reavivar. Tem um livro da Irene Pacheco Machado que chama Na Hora do Adeus. Ele foi ditado pelo Luiz Sérgio. E ele diz o seguinte: o que faz mal ao espírito são as revoltas, as blasfêmias, as lágrimas, a saudade não irão mudar a caminhada do recém-desencarnado. É fácil mandar alguém parar de chorar. O difícil é ter condição de diminuir a dor do outro. É muito errado dizer a quem deseja chorar que se cale. Um coração repleto de amor e saudade jamais fará mal a alguém que partiu. E é isso. Nós não queremos esquecer, nós só precisamos aprender a equilibrar essa saudade e aprender a ressignificar a nossa história. Se você pegar uma folha de papel e amassar, depois você pode pegar o ferro de passar roupa, você não vai dar conta de tirar as marcas dela. Não vai. E assim somos nós. É impossível passar pela experiência de ter que se desprender, de se despedir de alguém que você tanto ama. É impossível passar por isso e voltar a ser a mesma pessoa. E esse nem é o objetivo, porque independente de qualquer religião, o certo é que enquanto a gente está aqui para evoluir, para ser melhor. Então, se a gente passar por algo dessa natureza e não mudar em nada, é sinal de que a gente não aprendeu nada. Nós estamos aqui, nós já sabemos e temos consciência que é impossível viver tantas mudanças, a dor e a saudade, os questionamentos, a raiva e a descrença e continuar cultivando os mesmos pensamentos. É evidente que um luto é uma transformação. A princípio, a gente pode até não entender isso da melhor forma, mas com o tempo entendemos que ele transforma, na medida que nos mostra que a nossa vida é curta, que nós devemos ser mais intensos e que devemos amar mais, fazer mais e falar mais. E hoje, somente hoje, se resolvêssemos transformar o nosso luto em luta, um verbo, uma ação. Mas como lutar diante de tanta dor, de tanta saudade? Será que é possível? Eu garanto para vocês que possível é. Fácil não é. E também ninguém falou que seria. Eu não sei se vocês conhecem, as pessoas que estão mais aqui direto no sábado, na sopa, já têm visto aí a Kombi do Tavinho. É um projeto maravilhoso.
maravilhoso de um pai e uma mãe que devolveram o filho há pouco mais de uns 4 meses, mais ou menos, num acidente. E era uma criança, assim, um jovenzinho que, pelo que eu não convivi, mas as pessoas que conviveram, dizem que ele era, assim, energia pura, alegria pura, felicidade pura, doação pura, que ele era um rapaz sensacional. E o pai dele conta pra gente, ele conta pra quem quiser ouvir, basta encontrar com ele e perguntar, que ele cansou, que para ele estava muito difícil ficar deitado, sofrendo com aquela dor. E aí ele falou que ele não queria ficar daquele jeito, que ele queria ser alegre como o filho dele era, mesmo carregando no peito uma das maiores dores, que era de ter perdido o filho. Ele comprou uma Kombi, e é o Saladinho, todo mundo conhece, e ele pintou a Kombi, ele pôs som na Kombi, ele se fantasia, ele tem uniforme, os amigos do Tavinho ajudam, e junta balinha, e sai da cidade, e a gente teve nossa, nem sei falar assim, uma graça que é dele vir pra cá, dele aceitar nosso convite, de vir ajudar a gente na sopa, ele tá fazendo a distribuição da sopa, quando ele não pode vir, ele pede alguém pra vir no lugar dele. Então, assim, e ele fala ali pra nós que quando ele tá muito triste, ele entra dentro da Kombi, liga a Kombi, sai buzinando, sai tocando música, que é como se ele sentisse o Otávio perto dele, que é como se aquilo desse mais energia e colocasse um gás nele para ele poder tentar seguir. Então, com base nessas experiências e tantas outras que a gente conhece, né? Tantas outras pessoas que talvez não fizeram dessa forma, mas diante da dor procuraram uma forma de se tornar melhor. Tem uma conversa de Gamaliel com Saulo no Paulo Estevão, Gamaliel fala para Saulo ainda, Saulo de Tarso, que a dor é a única coisa capaz de nos transformar em humanos. Então, talvez seja esse momento de a gente tentar transformar essa dor, esse sentimento do luto em luta, né? Procurar de alguma forma manter os nossos entes queridos vivos. É como se a gente honrasse aquilo que eles foram para nós. Faça algo por ele, né? Para ele se orgulhar de você e para você falar, para ele olhar de lá e falar, poxa, essa é minha mãe, esse é meu pai, essa é a mulher forte que é minha avó, né? Essa é minha filha, essa é minha irmã, essa é a minha amiga, que eu tanto me orgulho dela, sabe? A gente precisa, né, fazer as coisas pensando que eles vão sim ficar orgulhosos de nós, aonde eles estão. Seja uma palavra amiga, um gesto de caridade material, ou a caridade de ouvir alguém, né, de ser ombro para alguém que está sofrendo, a decisão de fazer algo por você, alguma coisa que você tem vontade, uma mudança que você almeja há muito tempo, que você não tem coragem. Já pensou? A Valdelice contou para nós nas vezes que ela veio, que quando ela perdeu o filho, um jeito dela tentar deixar ele mais feliz com ela foi de aprender a dirigir. Porque o sonho dele era que ela aprendesse a dirigir e ela falava que eu morria de medo, que ela não ia aprender. Tinha o carro, mas não dirigia. E aí depois que o Túlio faleceu, que o Túlio desencarnou, ela aprendeu a dirigir. Ela disse que agora ela viaja sozinha, vai para todos os lugares. E aí, ela disse que toda vez que ela pega o carro, ela imagina que ele está sorrindo e falando, é isso aí, mãe. Era isso que eu queria que você fizesse. Então são várias coisas que a gente vê e que eu acho que a gente tem que tentar, né? E ainda que isso pareça distante, eu sei que nós vamos conseguir transformar o nosso luto em luta. A gente vai um dia de cada vez, nós vamos por eles, por nós, uns pelos outros, mas é possível a gente tentar honrar a memória dos nossos entes queridos. Para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês um dos mais belos textos que eu conheço que fala sobre a morte. A autoria dele é atribuída a Santo Agostinho. E ele diz o seguinte: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Fale comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora, que eu estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. E antes de me despedir de vocês, de agradecer pela atenção, eu gostaria de convidar as meninas do coral, né, nossa turma meninos, né, do coral, né, para eles vão cantar para a gente encerrar. E vamos aproveitar, porque é uma música que todo mundo gosta. Se você não consegue fazer uma prece de coração, se você ainda acha muito difícil, canta agora, que eu tenho certeza que esse amor vai chegar onde tem que chegar. Uma excelente noite a todos, um final de semana de muitas bênçãos e muito obrigada a vocês. Ei você que está sofrendo, você que perdeu alguém, você que está na solidão, você que está na depressão, preste atenção. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a luz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas
Que noite maravilhosa, né? Que bênção estar na presença de cada um de vocês. E o mais interessante é que nessa semana, no estudo da mediunidade, na terça-feira, nós falamos justamente a respeito disso. E Allan Kardec propõe 9 pontos de reflexão no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, em que coloca da seguinte maneira: quer que o ser pensa, se o ser pensa de nós durante a vida, não deve mais pensar após a morte? É uma primeira reflexão que ele faz. Um segundo ponto de reflexão é que se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Um terceiro ponto, que se pensa naqueles que amou, não deve mais querer se comunicar com eles, que a comunicação existe. Quarto ponto, que se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado. Um quinto ponto, que se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Um sexto ponto, que por seu corpo fluídico pode não agir sobre a matéria inerte. Um sétimo ponto, que se pode agir sobre a matéria inerte, não se pode agir sobre um ser animado. Um oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir a sua mão para escrever. E o nono, que pode fazê-lo escrever, não pode responder às tuas perguntas e transmitir os seus pensamentos. Por que eu estou falando isso para vocês? No dia 14 de dezembro, né, Eva, nós conseguimos a visita mais uma vez em nossa casa do médium psicógrafo João Dias. Então já é momento para nós começarmos as boas vibrações, os bons pensamentos, os direcionamentos de luz, de fé, de paz e de amor, ressignificando às vezes essa amargura, essa dor, transformando em verdadeira luz. Quem sabe no dia 14, para aqueles que se interessarem, não chegue uma belíssima carta, como já tivemos a honra de receber para alguns trabalhadores dessa casa e outras pessoas que frequentam carinhosamente o nosso recanto de amor e de luz. É isso, desculpa, ele foi em novembro, 14 de dezembro. Então, nós temos aí 44 dias para fazer preces, vibrações e direcionar bons pensamentos. Eu vou apagar as luzes agora, para nós fazermos o passe aqui mesmo no salão. E convido a todos os irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa. Amado Mestre Jesus, neste momento, como em tantos outros, pedimos que as bênçãos que advêm do plano maior possam chegar neste ambiente, proporcionando o reequilíbrio do nosso corpo físico e do nosso espírito. Pedimos que as energias deletérias que porventura estiverem aturdindo o nosso caminhar, que elas sejam dissipadas, sem causar prejuízo a quem quer que seja. Pedimos muita luz, muita fé, muita paz e muito amor e caridade em nossa jornada. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto, pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remedinho necessário para a cura de todas as nossas feridas. Pedimos também que esta mesma espiritualidade visite aos nossos lares, ambientes de trabalho e de maneira muito fraternal e amorosa a casa daquele irmão ou irmã terna ao nosso coração, que necessita urgentemente do amparo maior. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos e encerramos os nossos trabalhos
certos de que o Cristo continua conosco a cada instante. Eu vou acender a luz e fazer um recadinho para avisar que amanhã não tem sopa fraterna, né? Não tem sopa, não tem amanhã com Jesus, mas gostaríamos que todos vocês pudessem vibrar positivamente em direção aos trabalhos, aos trabalhadores desta casa, a toda a espiritualidade amiga que tão amorosamente cuida do nosso caminhar e cuida de cada um de nós. Que todos nós possamos ter um excelente restante de sexta-feira e um final de semana de muita reflexão, de muita luz, de muita fé, de paz e de amor. Que assim seja.